Olá, gente. Vamos falar sobre o sermão profético dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Na verdade, a gente poderia dizer também que este sermão é um grande diálogo profético, é uma grande conversação profética, porque o ritmo que acontece ali é mais de conversação do que diálogo. Jesus está em cima do Monte das Oliveiras, em frente do templo em Jerusalém e conversando com seus discípulos acerca das últimas coisas em função da grande pergunta dos seus discípulos. Então nós iremos tratar o sermão profético, chamado assim, mas também pode ser chamado de diálogo profético ou conversação profética, em três pontos principais. Nós vamos falar sobre os três fatores principais do sermão profético nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Eu espero que esse vídeo possa trazer aqui para a gente algum esclarecimento nesse tempo que a gente tem vivido. Nos últimos tempos, uma grande pandemia que afetou todas as nações e agora estamos entrando aí num cenário de guerra. A Ucrânia está sendo atacada pela Rússia e nesse tempo o sermão profético se torna mais atual do que nunca. Mas a gente precisa salientar aqui uma questão muito importante. Quando a gente está vivenciando essa situação de pandemia, de guerra e de grandes catástrofes climáticas, geralmente as pessoas começam a entrar em desespero e alardear a todo momento o fim do mundo. Nós estamos sim vivendo o fim dos tempos. O sermão profético trata do fim dos tempos, mas é preciso entender que o fim dos tempos é um período que vai desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então esse período entre vindas de Jesus, a primeira e a segunda, é o período do fim dos tempos. Então a gente precisa analisar o fim dos tempos segundo o conceito bíblico. E aqui no sermão profético nós temos uma resposta muito eficaz para isso. Na verdade, Jesus transmitiu o diálogo profético ou o sermão profético para responder o questionamento dos seus discípulos. Então a gente vai tratar desse sermão profético baseado em três fatores. Vamos lá então? Primeiro fator do sermão profético é o princípio das dores. Então vamos lá. Como é que começa o sermão profético? Jesus está em Jerusalém, no santuário com seus discípulos, e naquela oportunidade os seus discípulos vieram ressaltar a beleza arquitetônica do santuário. Era um santuário de tirar o fôlego. Realmente as suas pedras eram pedras majestosas. E é claro, os seus discípulos, quando visitaram o santuário na última viagem de Jesus a Jerusalém, ficaram impressionados com a grandeza, com a magnitude, com a imponência daquele santuário. E vieram falar com o mestre: olha, mestre, que pedras, que construção. E naquele momento parece que Jesus está jogando um balde de água fria na admiração dos seus discípulos. Vocês estão vendo tudo isso daqui? Olha o que Jesus disse no capítulo 24, verso 21, verso 1 e verso 2 de Mateus. Capítulo 24, verso 1 e verso 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi como se Jesus estivesse jogando, então, esse balde de água fria na admiração dos seus discípulos. Seus discípulos estão impressionados e mostrando a beleza do templo. E Jesus está mostrando o futuro desse templo que está causando admiração nos seus discípulos. O futuro era sombrio, o futuro era de destruição. Mas Jesus saiu do templo com seus discípulos e caminhou em direção ao Monte das Oliveiras. Quando Jesus se assentou ali, em cima do Monte das Oliveiras, de frente para o santuário, como a gente pode ver nessa foto ilustrativa, os seus discípulos fizeram uma pergunta:
fizeram um questionamento ao seu mestre, porque afinal de contas, eles vieram admirar o santuário. Jesus disse que o futuro daquele santuário era a destruição. Então, no Monte das Oliveiras, eles lançaram o grande questionamento que foi maravilhoso, que produziu o sermão profético que a gente tem registrado nas Escrituras. No verso 3 do capítulo 24 diz assim, de Mateus: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então esse questionamento se divide em 3 perguntas. Dize-nos quando serão essas coisas. Coisas referentes à destruição do santuário. Quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, na sua resposta, acaba produzindo o sermão profético. E a gente vai trabalhar aqui em 3 pontos. Esse é o primeiro fator, o princípio das dores. Quando Jesus responde aos seus discípulos, ele, em primeiro lugar, ressalta a questão do princípio das dores. E aí, para a gente discorrer sobre esse princípio das dores, a gente precisa entender que quando Jesus faz o sermão profético, ele coloca na estrutura de linguagem de uma gravidez. O sermão profético está todo estruturado na estrutura de linguagem de uma gravidez, com o princípio das dores e as dores finais. Quando uma mulher está para ter um neném, para dar à luz, para ter o seu parto, ela começa a sentir as suas primeiras dores. As dores vão se aumentando até chegar nas dores finais, que é o momento onde a criança está nascendo, passando pelas paredes vaginais. A mulher, então, enfrenta as dores finais, a criança nasce e vem ao mundo. É dentro dessa estrutura de linguagem que Jesus transmite o sermão profético. Então, em primeiro lugar, o fim dos tempos, ele tem o princípio das dores. E aí a gente vai dividir esse princípio das dores em algumas fases. Por quê? Porque nesse princípio das dores, nós temos em primeiro lugar a questão da guerra judaico-romana do ano 66 a 70. A segunda fase diz respeito aos flagelos que acometerão o mundo. E na terceira fase do princípio das dores, nós temos a perseguição à igreja. Então vamos lá. Na primeira fase, quando Jesus responde à pergunta dos seus discípulos, ele diz que surgirão muitos falsos messias e eles ouviriam rumores de guerra. E aqui nós temos a primeira fase do princípio das dores. E de fato isso aconteceu na guerra judaica romana de 66 a 70. Vamos lá. Jesus ele veio, fez o seu trabalho, ministrou o evangelho, trouxe a revelação final do Pai, fez o sacrifício na cruz do Calvário, mas infelizmente os judeus quanto nação rejeitaram o verdadeiro Messias. Então, 40 anos depois de rejeitar o verdadeiro Messias, apareceu entre os judeus um falso Messias. Apareceu entre os judeus falso Messias e a nação judaica acabou abraçando esse falso Messias depois de rejeitar o verdadeiro Messias há 40 anos atrás. Então, olha o que acontece. Abraçando o falso Messias, eles começaram a se embalar na esperança de sacudir o jugo romano, porque entre eles se dizia o seguinte: olha, o Messias chegou, o verdadeiro Messias está entre nós, e ele vai restaurar o reino de Israel, ele vai quebrar o jugo romano. E é claro, o jugo romano não seria tirado com flores, não seria tirado com, por favor, dá licença aí, romanos, libera a nossa terra. É claro que não. O jugo romano só poderia ser quebrado por uma grande guerra. Então, embalados com a esperança de que o verdadeiro Messias estava entre eles, mas é claro, era um falso Messias, porque o verdadeiro Messias ele veio há 40 anos atrás. Se embalaram na guerra contra os romanos e começaram em Jerusalém e na Judéia os rumores de guerra. Começou-se a falar
da guerra contra os romanos. E aí, mais ou menos, se anunciava assim: olha, o Messias chegou, está reunindo as suas tropas para fazer guerra contra os romanos, expulsá-los da nossa terra, estabelecer o seu reino, expandir sobre as nações, trazendo paz e prosperidade sem fim. Então, embalados por essa esperança de que o Messias estava entre eles começaram a ouvir o chamado para a guerra. E aí os judeus começaram a atender aquele chamado, começaram a se reunir em torno desse falso Messias, formando as suas tropas, formando um grande exército para combater e expulsar os romanos. Mas o Senhor, aqui no sermão profético, já estava alertando os seus discípulos para tudo aquilo que ia acontecer. E de fato a igreja abraçou esse alerta de Jesus, porque Jesus, quando começou a responder o sermão profético, a primeira coisa que ele apresenta aos seus discípulos é a cautela. Verso 4 do capítulo 24 de Mateus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha, não se engane com esse anúncio da chegada de Messias, não se engane com essa chamada à guerra. Não se engane com essa esperança de que com a guerra vocês vão conseguir derrubar o jugo romano. E a igreja, alertada por Jesus já aqui, ela seguiu esse alerta. Porque quando os rumores de guerra começaram a acontecer em Jerusalém, a igreja que estava na cidade, a igreja que estava na Judéia, começou a ouvir a chamada para a guerra, a notícia de guerra, o rumor de guerra. E o ajuntamento em torno desses falsos messias, a igreja atravessou o Rio Jordão e se retirou para Pela, que ficava do outro lado do Jordão. E a guerra judaica romana realmente aconteceu. Infelizmente, o templo foi destruído no ano 70. Por quê? Porque os judeus se iludiram com a chegada do suposto Messias verdadeiro, embalados por essa esperança, entraram em guerra contra os romanos e foram destruídos e abatidos. Então aqui, quando Jesus fala do princípio das dores, a primeira coisa que ele ressalta é a questão da guerra judaico-romana, que se tornou uma realidade em 66, 70, com a destruição do santuário. Mas o princípio das dores também tem a ver com o mundo de maneira geral. E é aí que Jesus fala das guerras, da fome, fala também dos terremotos e das pragas em vários lugares. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 24 de Mateus: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Aqui o princípio das dores já diz respeito ao mundo como um todo. Jesus mostrou que no princípio das dores existem 4 fatores relacionados ao mundo: fome, guerra, pragas e terremotos. Desde que Jesus falou sobre o princípio das dores relacionado ao mundo, aqui no verso 7, é que o mundo tem enfrentado esses flagelos. Isso aconteceu na Antiguidade, isso aconteceu na Idade Média, isso acontece na Idade Moderna e agora, há pouco tempo, nós estamos enfrentando essa grande praga da pandemia do coronavírus. Então aqui Jesus está mostrando o princípio das dores em relação ao mundo como um todo. Agora chega também a fase do princípio das dores relacionado à igreja. E o que o princípio das dores traz em relação à igreja? Bom, quando a gente fala do princípio das dores em relação à igreja, Jesus mostra algumas coisas desafiadoras para o seu povo. Em primeiro lugar, o princípio das dores em relação à igreja tem a ver com o ódio e o martírio dos cristãos. É isso mesmo, Jesus mostrou que em relação à igreja, o princípio das dores estaria ódio e martírio
aos cristãos, verso 9 do capítulo 24. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então olha o cenário, princípio das dores. A guerra judaico-romana já aconteceu no ano 66, 70. E agora a gente está vivendo a segunda e a terceira fase do princípio das dores. Por quê? Porque esses flagelos mundiais estão acontecendo em todas as nações. E o ódio e o martírio contra a igreja está acontecendo também em pleno século 21. Quando a gente fala da perseguição à igreja, do ódio contra a igreja oriental, a igreja que está lá do outro lado do planeta, nas regiões do Oriente, já sofre esse ódio e essa perseguição e esse martírio que é a morte por causa de Cristo há muito tempo. Então, para a igreja oriental, falar de fim dos tempos é uma coisa que eles vivenciam todos os dias na sua pele, porque todos os dias eles vivem a ameaça de morte, perda dos seus bens, perda de familiares, a perda da liberdade religiosa. Veja, por exemplo, na Coreia do Norte, no Paquistão, no Afeganistão agora, que o grupo terrorista dominou o país. A igreja oriental vem sofrendo esse ódio, essa perseguição brutal que leva à morte de muitos nossos irmãos. Aqui no Ocidente, a gente sofre esse ódio velado. E a gente não tem muito a questão do martírio. Mas quando a gente fala da igreja de maneira geral, a igreja sofre esse ódio, esse martírio através dos séculos em função de proclamar o nome de Jesus Cristo, o seu evangelho. Então, quanto mais fiel a igreja é ao evangelho de Jesus Cristo, mais ódio, perseguição e martírio ela sofre no mundo. Mas isso é necessário acontecer. Não temos como escapar do princípio das dores, porque também envolve a igreja do Senhor. Além do ódio e do martírio aos discípulos de Cristo, o princípio das dores também, em relação à igreja, traz escândalo, ódio entre si e traição. Verso 9. Verso 10. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. O princípio das dores em relação à igreja de Jesus Cristo é marcado por escândalo, traição e ódio entre si. A gente olha para a história da igreja, a gente vê isso nitidamente. Muitos, num cenário de pressão e perseguição e ódio contra o cristianismo, se escandalizaram, abandonaram a fé, traíram uns aos outros, entregaram seus irmãos de fé aos perseguidores. Então, isso tudo está acontecendo desde que Jesus trouxe o evangelho, desde que a igreja começou a caminhar nesse mundo. E há também o surgimento dos falsos profetas e o aumento do engano generalizado em nome da fé e em nome de Deus. Se você olhar para o cenário atual, você vai encontrar esses fatores presentes no nosso tempo, mostrando nitidamente que vivemos o princípio das dores. E por último, o fim dos tempos, princípio das dores em relação à igreja, envolve também o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Verso 12 do capítulo 24 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Existe uma relação direta entre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. E esse aumento da iniquidade não diz respeito ao mundo propriamente. Esse aumento da iniquidade diz respeito ao mundo e à própria igreja. A corrupção, a decadência, a distorção dos verdadeiros valores do evangelho tem acontecido dentro da própria história da igreja, de maneira que essa iniquidade tem aumentado dentro da própria história da igreja, levando um grande esfriamento
em relação ao amor a Deus, ao amor ao Evangelho, ao amor ao reino de Deus e ao amor de forma geral. Nesse cenário de corrupção, traição, enganação, falsos profetas, é claro que o aumento da iniquidade prevalecerá, trazendo uma retração significativa do verdadeiro amor a Deus e a sua palavra. Bom, Jesus falou isso não foi para assustar os seus discípulos. Ele diz que é necessário que assim aconteça. Isso não é o fim, isso é o princípio das dores que a gente tem encarado desde então. Agora a gente vai para o segundo fator. O segundo fator do sermão profético ou do diálogo profético diz respeito às dores finais. E aqui a gente tem três elementos em relação às dores finais. O primeiro elemento é a tribulação causada pela guerra judaico-romana de 66 a 70. Porque quando Jesus transmitiu o sermão profético, ele entrelaçou aquilo que ia acontecer com Jerusalém em relação à destruição do templo, com aquilo que ia acontecer em relação ao fim dos tempos e a sua chegada e a sua segunda vinda. Então, dentro do sermão profético, nós temos esse entrelaçamento. Aquilo que aconteceu com Jerusalém, na guerra judaico-romana de 70, a tribulação que Jerusalém vivenciou com a destruição do templo em função de ter rejeitado o verdadeiro Messias e abraçado o falso Messias, e também o fim do mundo, o fim dos tempos, a escatologia propriamente dita. E o que Jesus fez aqui no sermão profético é muito parecido com aquilo que nós temos nos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento transmitiam a sua profecia com esse duplo sentido, com esse espelhamento, que dizia respeito aos seus dias e também ao fim dos tempos. Por exemplo, quando o profeta Joel pregou do dia do Senhor, esse dia do Senhor diz respeito àquilo que ia acontecer com Judá no seu tempo e também o fim dos tempos, a escatologia, o dia do Senhor no sentido escatológico. Então, há uma metodologia, há uma forma de transmitir a mensagem profética lá no Antigo Testamento que aparece aqui também no sermão profético. Jesus mostra nitidamente que o fim dos tempos está entrelaçado com o fim de Jerusalém, com o fim do templo no ano 70, como realmente aconteceu. Então a gente precisa ler o sermão profético com essa estrutura em mente, para que a gente não misture as coisas e coloque aqui os conteúdos fora do seu devido lugar. Então, quando chega nesse segundo fator, as dores finais, nós temos aí a tribulação causada pela guerra judaico-romana no ano 66-70. Diz o texto aqui em Mateus capítulo 24, verso 15. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, os que estiverem sobre os telhados, não desçam a tirar coisa alguma de casa. Vamos lá, Jesus está mostrando aqui que a sua expectativa em relação aos leitores da sua palavra é o entendimento. Não é simplesmente ler. Olha o parênteses que ele abre aqui, quando ele cita a profecia de Daniel. Quem lê, entenda. É preciso entender aquilo que está sendo lido. Porque se a gente não conseguir entender o que está sendo lido, evidentemente a gente distorce aquilo que está no conteúdo do texto. Então é preciso ter muita seriedade na interpretação da Escritura para buscar um verdadeiro entendimento do seu conteúdo e do seu texto, para atender, é claro, essa expectativa de Jesus em relação a nós, seus discípulos. Então, para mim e para você, fica aí esse parênteses fundamental para os leitores da sua palavra. Quem lê,
entenda. Inclusive, tempos atrás eu fiz até uma série de vídeos com esse tema. Quem lê, entenda, para tentar ajudar a esclarecer com um entendimento mais saudável alguns textos que são lidos e entendidos de maneira um tanto equivocada. Então, qual é o entendimento aqui? Em primeiro lugar, essa profecia de Daniel se cumpriu na época de Antíoco Epifânio IV. Ele trouxe a primeira abominação desoladora no santuário. Ele que perseguiu os judeus lá no 2º século a.C. Ele é que introduziu um porco em Jerusalém e sacrificou esse porco no altar dedicado a Zeus dentro do santuário de Jerusalém. Abominação desoladora, e forçou os judeus a abandonar sua fé, sua religião. Nesse cenário de perseguição religiosa, com uma abominação desoladora colocada dentro do santuário, lá atrás por Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, que ficava ao norte da Palestina, aconteceu a abominação desoladora. E aí uma família sacerdotal se levanta, se revolta de maneira justa contra essa perseguição, e essa revolta sacerdotal acabou dando origem ao reino Asmoneano, um reino judaico na Palestina durante a dominação estrangeira. Então, em primeiro lugar, essa profecia se cumpriu lá na época de Daniel, e Jesus está mostrando que vai se cumprir de novo na época do século I, depois, é claro, da sua partida, e ela se cumpriu de novo no ano 70. Por quê? Porque no ano 70 os judeus entraram em guerra contra os romanos vieram, acabaram entrando no santuário e destruindo aquele santuário. Aqui, quando ele fala das dores finais, a primeira coisa que ele ressalta são as dores relacionadas a Jerusalém. É a tribulação que Jerusalém vivenciou na guerra judaico-romana. E aqui nós temos uma espécie, por assim dizer, de abertura oficial do princípio das dores. Em segundo lugar, as dores finais entram na grande tribulação. E aí Jesus fala dessa grande tribulação no verso 21, porque haverá, do capítulo 24 de Mateus, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Depois das dores finais em relação à tribulação de Jerusalém, as dores finais entram na grande tribulação. E aqui há uma grande discussão dentro da igreja sobre essa questão. Será que a igreja passa pela grande tribulação? Será que ela não passa? Será que ela só passa pela metade? Existem aqueles que dizem que a igreja passa pela grande tribulação, aqueles que dizem que a igreja não passa pela grande tribulação, é arrebatada antes da grande tribulação, e para começar a grande tribulação é necessário que a igreja seja arrebatada, e aqueles que dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Bom, seja qual for a sua posição, o importante é afirmar que realmente vai haver a grande tribulação. Eu, particularmente, sou inclinado à posição de que a igreja ela enfrenta essa grande tribulação. Mas não quero colocar aqui de maneira absoluta, eu sou o dono da verdade, fim de papo. Não, o outro tem posições diferentes e isso não me inquieta. O importante é que nós reconhecemos essa grande tribulação que a palavra de Deus apresenta. Seja como for, se a igreja passa toda a grande tribulação, ou não passa a grande tribulação, ou vai ser tirada no meio da grande tribulação, o importante é saber que Deus sempre protege o seu povo, sempre guarda o seu povo. Se Deus vai guardar dentro da fornalha, como fez com os 3 amigos de Daniel,
Então a igreja passa pela grande tribulação. E se Deus vai arrebatar a igreja, é Ele que está guardando também a igreja. Seja arrebatada antes ou em frente à tribulação, ou passe a metade da tribulação, Deus sempre guarda a sua igreja para ela chegar no propósito absoluto do Senhor, a consumação de todas as coisas. Então aqui a gente vê a graça de Deus na abreviação desses dias. Verso 22 do capítulo 24 de Mateus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Veja aqui o exagero de linguagem que Jesus está usando para mostrar a gravidade desse tempo doloroso, que é as dores finais nessa fase da grande tribulação. Será muito pior do que a tribulação que Jerusalém viveu no ano 66, 70, com a destruição do templo. E aí ele mostra que na graça de Deus esse tempo foi encurtado. Muitas pessoas, quando leem esse texto, é por isso que é necessário entender bem o texto da Escritura, para a gente não fazer assim afirmações muito equivocadas. Existem aquelas afirmações que não está muito bem entrosada com o texto, mas não é assim um equívoco assombroso. Mas existem alguns equívocos que a gente pode evitar com uma leitura mais minuciosa do texto da palavra de Deus. Então, às vezes algumas pessoas falam da abreviação desses dias como se fosse o encurtamento do tempo de 24 horas do dia. Por exemplo, rapaz, os dias estão passando muito rápido, hein? Parece que o dia está assim diminuindo e parece que o dia já não tem mais 24 horas. O tempo está passando com muita rapidez. Aí a pessoa arremata dizendo, Jesus falou que os dias seriam abreviados. O abreviamento dos dias da grande tribulação não é nesse sentido de encurtamento do tempo de 24 horas. O que Jesus está mostrando aqui é que esse período será um período curto. O princípio das dores é um período longo e a gente está vivendo até hoje. Quando começar as dores finais na sua fase da grande tribulação, a grande tribulação será um período muito curto. Se a igreja passa ou não passa, ou se passa a metade, aqui para a gente não é o foco. O importante é saber que na graça de Deus ele encurtou esse período de tal maneira que esse período é curto. Então o abreviamento dos dias diz respeito ao encurtamento desse período. A grande tribulação, que é a segunda fase das dores finais, é um período curtíssimo devido à gravidade e à profundidade dele. Além de ser um período curtíssimo, é um período também sui generis, ou seja, único do gênero. O próprio Jesus disse que não, assim, houve tempo igual e nunca mais haverá, sui generis, único do gênero. Então, é um período exclusivo, mas é um período curto devido à profundidade do sofrimento que vai acontecer nele. E aí Jesus chega a dizer que se não fosse encurtado, até os escolhidos escorregariam aqui. Nesse contexto, Jesus está falando que vai perder salvação e tudo mais, e está mostrando aqui a gravidade desse período, que nem os eleitos teriam condições em si mesmos de suportar esse período tão profundo e tão doloroso. E o Senhor, na sua graça, encurta e guarda o seu povo, seja arrebatando ou seja guardando no meio da tribulação, enfim. Deus, na sua graça, guarda o seu povo para manter o seu povo firme até o fim. Bom, agora a gente chega no período da terceira fase das dores finais. Então, as dores finais, que é o segundo fator do sermão profético, tem a tribulação da guerra judaico-romana de 66 a 70, tem a grande tribulação, que é um curto período de muita dor, mas a graça de Deus fez ser um curto período. E aí as dores finais também têm os sinais cósmicos, que precede então o momento glorioso da chegada do Mestre. E logo capítulo 24, verso 29.
E logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui a gente tem a última fase das dores finais que Jesus apresentou aqui no sermão profético. É o momento em que os céus, as potências cósmicas são abaladas. Quando a gente fala do sermão profético, a gente tem uma ligação aí com os selos do Apocalipse. Ao ler os selos do Apocalipse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, enfim, 7, os selos do Apocalipse mostram uma estrutura muito parecida com aquilo que Jesus mostrou aqui no sermão profético. O sexto selo do Apocalipse fala desse abalo universal, aonde as potências cósmicas serão abaladas, o sol, a lua, as estrelas e os céus. Então, essa terceira fase das dores finais, que são os sinais cósmicos, encerra as dores finais para a chegada do Filho do Homem com grande poder e glória. Então aqui é mais ou menos assim, é como se o mundo estivesse grávido da vinda de Jesus, porque ao apresentar o sermão profético, ele coloca o sermão profético nessa estrutura da linguagem de gestação. Então, nesse sentido ilustrativo, alegórico, simbólico, aqui simbólico na linguagem, não no conteúdo. Nesse sentido simbólico, é como se o mundo estivesse grávido, e essa gravidez tem o princípio das dores, as dores finais. Então, quando o mundo entra nas dores finais, é o momento ali em que o parto está quase acontecendo, e aí nas dores finais, com o abalo das potências cósmicas, o Filho do Homem nasce. O Filho do Homem nasce no sentido de aparecer ao mundo, de chegar ao mundo, de chegar e dominar o mundo, consumando o reino que ele começou há 2000 anos atrás. Então, assim, aqui nós temos o segundo fator do sermão profético, as dores finais. Agora, a gente chega no terceiro fator do sermão profético. Depois de ministrar tudo isso, o que Jesus vai mostrar aos seus discípulos? Depois de ministrar toda essa questão, depois de mostrar que o princípio das dores, as dores finais, a grande tribulação, depois de mostrar que esses sinais precederiam o seu retorno a este mundo, então esses sinais afetam o mundo, afeta a igreja, afeta lá o povo judeu na época da destruição de Jerusalém em 66, 70. Depois de ministrar essa série de fatores, essa série de sinais que precedem o seu retorno ao mundo, e deixa bem claro para nós que a sua vinda a esse mundo será precedida, o seu retorno a esse mundo será precedido de um grande caos. O que Jesus faz aqui para despertar os seus discípulos? Jesus mostra a necessidade de vigilância. Bom, duas necessidades então. É necessário que isso tudo aconteça, não tem como evitar. Esses sinais vão acontecer, estão acontecendo e revelam a proximidade da sua vinda. Mas o que é necessário fazer também? Existe a outra necessidade, que é a necessidade da vigilância. E aqui Jesus foi muito parabólico. Ele vai chamar os seus discípulos à necessidade de vigilância, contando aqui uma série de parábolas que vão ilustrar essa necessidade de vigilância. Então, assim, vamos lá. Quais são as parábolas que ele conta
para ilustrar essa necessidade de vigilância. A primeira parábola, os dias de Noé. Assim como foi os dias de Noé, será também a vinda do Filho dos Homens. E como é que estava aquela geração da época de Noé? Sem percepção espiritual. E quando o dilúvio veio, arrastou todo mundo e colocou fim àquele mundo marcado por pessoas sem nenhuma percepção espiritual. E aqui a gente está vivendo um quadro idêntico, porque Jesus mostrou que a sua vinda é igualzinha aos dias de Noé. E o que nós temos visto nesse tempo e nessa geração são pessoas vivendo sem nenhuma percepção da realidade espiritual que está acontecendo à sua volta. Na verdade, nem acreditam que existe uma realidade espiritual. Muitos já caíram no secularismo, no ateísmo, no relativismo, no existencialismo. E isso bloqueia totalmente a capacidade de percepção espiritual e anula completamente a crença numa realidade espiritual que de fato acontece. Então aqui nós vemos que Jesus mostra a falta de percepção espiritual para encarar a sua vinda. E aqueles que estão vivendo essa falta de percepção espiritual, que significa falta de vigilância, serão surpreendidos pela vinda do Senhor. A segunda parábola que Jesus utiliza é a parábola do ladrão de noite. Porque se o pai de família, o próprio Jesus fala isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria. Então a sua vinda é marcada por uma geração sem percepção espiritual. Segundo, a sua vinda é tão surpresa quanto um ladrão noturno. Verso 43 do capítulo 24. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Bom, se um pai de família soubesse, ele se armaria no momento da chegada do ladrão noturno. Mas se o pai de família, claro que não há essa possibilidade, ficasse 24 horas, ficasse durante toda a noite vigiando o ladrão noturno. Quando o ladrão noturno chegasse, quem iria ser surpreendido seria o ladrão e não o pai de família. Então aqui Jesus está mostrando, por essa ilustração, a necessidade de vigilância permanente. O pai de família não pode ficar toda a vigília da noite vigiando a chegada do ladrão. Porém, os discípulos de Cristo devem ficar em vigilância constante na noite espiritual que nós estamos vivendo nesse mundo e que precede a vinda do Senhor. Então a gente está vendo aí uma noite espiritual e aí a vinda do Senhor acontecerá de maneira surpresa e vai surpreender a muitos. Mas os seus discípulos, em vigilância, jamais serão surpreendidos, porque nós já esperamos o Senhor, que não é o ladrão, e sim o Filho de Deus, que virá com poder e glória. Então ele continua nas suas parábolas e vai falar da parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, as parábolas dos talentos. Então aqui, para a gente ir já finalizando o nosso vídeo, a parábola dos 2 servos diz aqui no verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Aqui é o servo no sentido de mordomo. E aqui mostra a vigilância no sentido de fidelidade. A primeira parábola que Jesus mostrou é uma parábola relacionada à necessidade de percepção espiritual, os dias de Noé. A segunda parábola que Jesus mostrou diz respeito à vigilância permanente para não ser surpreendido, como um pai de família pode ser surpreendido pelo ladrão à noite. Então aqui a parábola que mostra a necessidade de vigilância constante. A parábola dos 2 servos é uma parábola que mostra a necessidade de vigilância, ou melhor dizendo, a necessidade de fidelidade. Então não é simplesmente achar que é uma vigilância pura. Não, eu estou vigiando. Está vigiando?
Em que sentido você está vigiando? Com percepção espiritual? Aguardando o elemento surpresa? Sendo fiel na administração da mordomia, ou seja, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos nesse mundo? Veja que a vigilância não é em sentido vazio, como muitas pessoas pensam. Cada parábola dessa daqui destaca um aspecto dessa vigilância: percepção espiritual, elemento surpresa, fidelidade na administração da mordomia que Deus nos deu, ou seja, os recursos que Ele nos deu nesse mundo para a gente viver. A parábola das 10 virgens representa a vigilância no sentido de unção. A vigilância só pode acontecer se nós estivermos mergulhados na unção do Espírito, porque aquelas virgens que tinham o azeite tanto na lâmpada como na reserva, permaneceu com a sua luz acesa até o fim. Então a vigilância, para que aconteça até o fim com a luz de Cristo acesa no nosso coração, depende da operação, da unção, do revestimento e do enchimento constante do Espírito Santo. Essa semana, inclusive, que passou, eu fiz um vídeo falando sobre os 3 enchimentos do Espírito: o revestimento do dia de Pentecostes, os 3 enchimentos: o enchimento do conhecimento da vontade de Deus e o enchimento constante do Espírito Santo, Efésios capítulo 5. Então a gente precisa desse enchimento constante do Espírito, porque é nesse enchimento constante do Espírito que se revela a verdadeira vigilância. E por último, a parábola dos 10 talentos, que diz respeito à utilização, o investimento, o recurso para o crescimento do reino de Deus. Na parábola dos 10 talentos, a gente vê os servos recebendo os talentos para serem investidos e trazer dividendos para o seu senhor. Então aqui, essa parábola revela para nós um outro aspecto da vigilância, que diz respeito ao investimento da nossa vida no reino de Deus. Nós recebemos os talentos, que diz respeito aos recursos. Talento era a moeda de ouro que tinha um valor assim excepcional. Então, no que diz respeito ao reino de Deus, esses talentos que a gente fala que são os dons, na verdade são os recursos gerais que Deus nos deu para que nós possamos investir no desenvolvimento e crescimento do seu reino aqui na terra. Então, a vigilância, do ponto de vista de Jesus, é uma vigilância que precisa ter essas marcas gerais. Sem essas marcas gerais, a minha vigilância não passa de teoria. Então, fechando aqui para recapitular. Essa vigilância, em primeiro lugar, diz respeito, então, à percepção espiritual em relação ao tempo que vivemos. Em segundo lugar, essa vigilância diz respeito ao elemento surpresa, que é a vinda de Jesus. Em terceiro lugar, essa vigilância diz respeito à fidelidade dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. É a administração da mordomia, ou seja, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. 4. Essa vigilância envolve a unção, refletido na parábola das 10 virgens. E 5. Essa vigilância envolve o investimento dos recursos que Deus nos concedeu para crescimento e dividendos espirituais do seu reino aqui na terra. Então, veja que esse sermão profético que Jesus transmitiu é um sermão muito completo e extraordinário. E no final disso tudo, Jesus mostra o castigo eterno e a vida eterna em relação às ovelhas e os bodes. Uns serão colocados à sua esquerda, os bodes, e as ovelhas serão colocados à sua direita, diz respeito aos eleitos que vivenciaram tudo isso que Jesus ensinou aqui no sermão profético.
Aqui, quando ele termina o sermão profético mostrando o castigo eterno e a vida eterna, muitas pessoas podem achar que ele está ensinando salvação pelas obras. Mas aqui a questão não é a salvação pelas obras, é a questão que as ovelhas que foram escolhidas pelo Senhor, salvas pelo Senhor por meio da graça, eles vivenciaram tudo aquilo que o reino de Deus os chama a fazer e a produzir nessa terra. E no final, quando o Senhor vem, ele dá o galardão e a consumação da vida eterna para as suas ovelhas. Por outro lado, os bodes, que são aqueles que continuaram na perdição, eles recebem o castigo da condenação final. Então, eu quero terminar aqui esse vídeo fazendo a leitura do verso 34 do capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus ele ministra esse sermão profético para que os seus discípulos, as suas ovelhas, os seus filhos possam ouvir essa declaração do triunfo final, possam ouvir essa declaração do rei mostrando o triunfo final dos seus servos. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possua a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a gente tem aí esse sermão profético para nos ajudar nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de crise, de pandemia, de guerra, rumores de guerra, corrupção, traição, falsos profetas, decadência, perseguição à igreja. Mas acima disso tudo, o Senhor nos trouxe uma mensagem que nos mantém vivos, que nos mantém alertas e nos mantém vigilantes para o tempo que estamos vivendo, até chegar à consumação do reino e poder ouvir essa declaração final do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas. Deus, então, abençoe a todos. Até o próximo vídeo.